Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Intercâmbio, mais um programa aqui. A gente vai conversar hoje com o Rafael Scatolin, que está falando com a gente diretamente de Pinhalzinho, no oeste de Santa Catarina. Ele concluiu, agora está concluindo, né, Rafael, mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. Não sei se você já concluiu, depois você me corrige. Lá em Pinhalzinho, na UDESC Oeste, né, no Centro de Educação Superior do Oeste da Universidade do Estado de Santa Catarina. E durante o mestrado, ele fez um intercâmbio pela UDESC na Universidade de San Martín, que fica nos arredores de Buenos Aires, ali fica na província de Buenos Aires, né? Na Argentina tem a cidade de Buenos Aires e a província do lado. San Martín fica ali no limite entre a cidade e a província. E passou um semestre lá no ano passado e vai contar para a gente a experiência. É legal ele contar a experiência para a gente porque ele foi pelo programa de mobilidade livre da UDESC, que a gente depois explica melhor como é que funciona. E esse programa é muito conhecido para intercâmbio de graduação, mas ele serve também para mestrado, né? O Rafael é uma experiência desse tipo. Ele está fazendo mestrado e foi lá fazer intercâmbio durante a pós-graduação dele. Então, sem mais delongas, vamos lá, Rafael. Eu quero te agradecer inicialmente por ter aceitado aqui compartilhar a tua experiência e seja bem-vindo ao podcast Intercâmbio. Beleza, pessoal. Meu nome é Rafael. Queria agradecer o host aí do podcast, assim, pelo maravilhoso trabalho que é executado, assim, para divulgar as oportunidades, né, que a UDESC tem, então, do intercâmbio, assim. Legal, vamos lá então divulgar mais essa experiência aqui do Rafael, que deve ter sido bem legal. Rafael, você estava fazendo mestrado, você está fazendo mestrado ainda, é isso? Ou já concluiu? Já defendeu, Não, né? eu já concluí, assim, eu defendi agora no final de fevereiro. Ah, legal. E no último semestre, então, do mestrado, você fez intercâmbio em Buenos Aires, né? Por que você optou, em primeiro lugar, por essa experiência lá na Argentina, Rafael? Então, eu sou natural aqui de Pinhalzinho, né, que é uma cidadezinha bem pro oeste, assim, de Santa Catarina, e que fica relativamente perto da Argentina, né, da província de Misiones. O pessoal vai comprar vinho e coisa para beber, que assim, porque geralmente é mais barato, né? Mendoza, aquela região ali pertinho, né? Uhum, A parte de Misiones, assim, né? Tem vinhos de uhum, Mendonça, mas Mendonça é uma província que fica bem mais longe, né? uhum. Então, eu acabei me interessando pelo mestrado, assim, porque eu fiquei sabendo que tinha essas oportunidades, que a UDESC tinha uma série de convênios, assim, com várias universidades do mundo inteiro. E aí a minha orientadora me pinicou, assim, que talvez seria uma boa oportunidade, né, para um desafio também, uma oportunidade, já que a UDESC tem, então, esses convênios, o que facilita muito, né, para você se mudar de cidade, ter essa vivência internacional, né, do intercâmbio, e também facilita a questão de visto, né, eventualmente, se fosse necessário, assim. No Uhum. meu caso, não foi necessário, porque Brasil e Argentina tem uma relação bem próxima, assim. Eu até tenho residência permanente, assim, na Argentina, quando fui fazer a parte documental e de burocracia, né? Uhum. Eu achei que eu ia ter visto de estudante, assim, e chegou na hora lá, o senhor que me atendeu me deu residência permanente, porque a gente é quase irmão, né? Uhum. A gente é quase irmão, assim, então essa parte de burocracia é bem fácil, bem facilitado aqui para os brasileiros, assim. Uhum. E também porque eu não tinha bolsa de intercâmbio, então eu tive que arcar com todos os custos, assim. Então essa questão do câmbio, assim, e também a proximidade, e tudo influenciou para eu escolher, então, a Universidade de São Martin, ali na província de Buenos Aires, assim. E a universidade é gratuita lá, né? Porque pelo convênio, de qualquer maneira, é bom já explicar, né? Pelo convênio Mobilidade Livre, o convênio ele não oferece bolsa, como o Rafael falou, no sentido assim, ele não paga as tuas passagens, a tua estadia, né? Não tem ajuda de custo, mas você vai para uma universidade estrangeira e não precisa pagar pelas aulas lá, né? Pelo convênio. Mas no caso lá em Buenos Aires é uma universidade pública, né? Como é que funciona o mestrado lá? Ele é gratuito também, igual aqui no Brasil?
Então, a graduação, digamos assim, ela é gratuita nas universidades que são, digamos, públicas, assim, ou nacionais, né? Eles têm também é estruturada a educação superior mais ou menos que nem no Brasil, assim. Tem as universidades que são públicas, que são das províncias, assim, tipo a UDESC, né? Que é a Universidade Estadual aqui do Santa Catarina, e tem as universidades que elas são a nível federal, por exemplo, a UFSC, né? A Federal de Santa Catarina, Uhum. assim. Então, a UNSAM, que é a Universidade de São Martim, é a universidade que eu fui, né, fazer o intercâmbio, ela tem um nível mais federal, assim, digamos assim. E a graduação, assim, é pública nas instituições que são públicas, né? Eles também têm universidades particulares, por exemplo, a PUC, assim, aqui no Brasil, ou no Chapecó, ou no OESC, assim. E sim, tem várias modalidades, né? Tem as que são 100% particulares, tem aquelas que são um pouco mais comunitárias, como no Chapecó, por exemplo, né? Uhum. E, assim, o mestrado, ele é pago, né? Agora, eu não sei falar em termos de valores, se é muito caro, como é que funciona, assim, né? Mas eu sei Mas que o mestrado, pelo convênio você não foi sem pagar, ou como é que funcionou? a gente não, quando tem convênio, assim, a gente não precisa pagar, assim. Mas Uhum. não sei se o meu caso é um pouco específico, assim, talvez não seja o melhor exemplo, mas eu acabei cursando matérias da graduação, assim, Hum, da graduação, sim. porque foi a orientação que eu recebi quando eu cheguei lá na universidade, assim. A gente faz um trâmite burocrático, assim, inicial, né? Uhum. Onde a gente acaba escolhendo os cursos, entra em contato também, e daí chegando lá a gente recebe novas instruções e, assim, foi nos dado, digamos, a oportunidade de fazer alguns cursos de graduação, né, de uma lista, assim, de disciplinas que eram oferecidas, assim, né. Legal. Então você teve uma experiência de intercâmbio de graduação, praticamente. Apesar de você buscar ali coisas que contribuíam para o É, teu mestrado, você teve uma uhum. experiência. Legal. Então os alunos de graduação da UDESC, por exemplo, teriam uma experiência semelhante à tua, né? Se for para São Martinho, né? Eu acredito que É, sim. que disciplinas que você fez lá na universidade? Então, eu acabei escolhendo a Universidade de São Martim porque eles têm um instituto de pesquisa de mais voltado à metalurgia e materiais, assim, que é voltado também para o curso da minha graduação, que é engenharia de materiais, bem forte, assim, bem famoso. Só que chegando lá, eu me deparei com a questão que a Secretaria de Assuntos Internacionais acaba que não disponibiliza esse contato, então, dos intercambistas com esses institutos que seriam a nível de mestrado e doutorado, assim. Uhum. Então, eu acabei, o meu plano B, né, que tive que colocar em prática, assim, foi fazer disciplinas do curso de ciência de dados que eles têm lá na universidade, assim, que é relativamente novo, assim. Eu fiz Uhum. uma matéria da primeira fase e uma matéria, então, da última fase que estava sendo oferecida, assim. Então, é um curso bem novo, onde eles não têm nenhuma turma formada ainda. Então, eu Uhum. acompanhei a primeira turma e a última turma, assim, em algumas Legal. disciplinas. E o que E que o, você achou dessa tua experiência com as disciplinas, lá com o ensino? Você ficou satisfeito, assim, dentro da tua expectativa? eu fiquei satisfeito, assim, tem a questão do espanhol, né, que as disciplinas são ministradas em espanhol. A gente, brasileiro, tem o costume de falar que acha que fala espanhol, né, mas não, a gente não fala espanhol. A gente mal consegue ouvir espanhol e entender, assim. Então, Uhum. no início, assim, eu acabei indo um tempinho antes para dar uma aclimatada, né, para ver se conseguia arranhar um espanhol. Assim, deu para entender, deu para acompanhar as disciplinas. Foi bem interessante, assim, eles têm uma estrutura de ensino, assim, de avaliação um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, assim, na graduação, pelo menos, né? Mas foi bem interessante, assim, foi bem válido, assim, as disciplinas que eu acabei cursando, porque era um tema que eu me interessava, né? Essa questão de ciência de dados, a gente acaba desenvolvendo muita. Tem muita aplicação, né? Principalmente na área de engenharia, que é o Uhum. meu background, assim, o que eu estudei. E foi bem interessante. Gostei muito, assim.
os colegas são bem, eles gostam, né? Quando a gente é de fora, o pessoal acaba chegando e perguntando como é que é, assim. Então, teve uma interação boa, assim. Eu achei que o pessoal é bem simpático, Uhum. com os brasileiros, assim. Embora tenha uma certa rivalidade, assim. Não pode falar de futebol e tal. E, Pois é, então, de futebol é complicado, porque quando eu tava lá, teve a final da Libertadores, assim, e daí uhum. quando o time argentino veio pro Brasil, deu quebra-pau, Ah, assim, sim, você tá um clima meio tenso lá, não é foi meio bom tenso, evitar essa assim. conversa, vamos evitar essa conversa. Então tá. Mas você estudava em turmas que eram basicamente de argentinos ou tinha outros intercambistas lá também? Então, a universidade recebe todo semestre uma quantidade boa de intercambistas, assim. Teve algumas reuniões, assim, onde tinha gente de todo mundo. Tinha muito europeu, assim, francês, alemão, o pessoal mais do norte também. Eu diria que a universidade recebe por volta de uns, sei lá, umas 60 pessoas, 60 intercambistas por semestre, assim. Uhum. Mas você acaba convivendo com esses intercambistas de outros lugares também ou mais com os argentinos mesmo? Então, aí que tá, assim, depende muito da particularidade de cada intercambista, eu acho, né? A Uhum. universidade, ela tenta promover alguns eventos, assim, para dar essa misturada, né, no pessoal também, às vezes não ficar só com os intercambistas, ou só com os argentinos, assim, ou só com o pessoal da própria nacionalidade, né, que ocorre muito isso, assim. Sim. Uhum. Normalmente os brasileiros vão para fora, acho que acontece com todo mundo, assim, que acaba fazendo amizade com outros brasileiros, assim. Sim, Então, sim. a ideia é que você dá essa misturada, né? Uhum. Eu acabei saindo bastante com brasileiro, mas era um pessoal que não estava em intercâmbio, assim. Porque tem muito Certo. brasileiro na Argentina, né? Muito brasileiro estudando lá, né? Então, Tá. assim, na sala eu era o único gringo, digamos assim, né? Eu era o único aluno de intercâmbio, assim. Uhum. Mas o pessoal sempre foi muito amável, assim, muito gente fina Legal. comigo. E você falou um pouco antes aqui de uma certa dificuldade no início com o espanhol, né? Você chegou a fazer algum curso ou só foi ali, se acostumou mesmo acostumou o ouvido ali durante o período de intercâmbio? Como é que Então, foi? eu já tinha estudado, mas bem nas antigas, assim, um pouquinho de espanhol, porque quando eu entrei na faculdade, a minha segunda língua foi o espanhol, assim. Uhum. Então eu sabia um pouquinho, assim, mas eu até tentei fazer algum curso, a universidade até oferece, né, abre vagas, assim, para curso dos intercambistas, só que infelizmente quando eu fui atrás, não abriu Não tinha turma, vaga. Uhum. não tinha, acabou que não abriu turma, assim, então eu fiquei, assim, só com o meu espanhol, portunhol malandro, assim, de brasileiro. Mas, Uhum. por incrível que pareça, dava para se comunicar muito bem, assim. Tá. Tipo, a gente consegue dar uma enrolada legal, assim. Acho que não precisa, assim, não precisa ter medo, assim. Quem tá pensando em ir pra Uhum. Argentina pode ir, que você acaba aprendendo, assim. Porque tem a Uhum. questão da fonética, né? Que é relativamente parecido. E você acaba pegando um vocabulário básico, assim, Uhum. muito rápido. Dá para se virar. Se tiver uma base de espanhol, melhor, né? Mas Sim. se não tem, também dá para fazer. Dá Não para dá se para se virar. virar, assim. Só Uhum. tem que se esforçar um pouquinho nas aulas, porque o pessoal acaba falando um pouquinho rápido, né? Rápido, Quem é nativo mesmo, assim, fala Uhum. um pouco mais rápido. E Uhum. daí você tem que ficar ligado, assim, olhando bem fixo pro professor, ou fazer umas amizades aí, Uhum. tentar se ajudar, assim. Mas é Tentar tranquilo, sabe? Não é traduzir. Uhum. nada que vá te impedir de aproveitar, assim, com todo o potencial que tem, né? De aproveitar as aulas, de fazer os trabalhos. É tranquilo, assim. Posso garantir que a língua não é uma barreira que vai te impedir de fazer o intercâmbio, né? Pelo menos se for espanhol, assim. Rafael, você falou ainda há pouco que foi tranquilo em questão de documentação, né, de visto para lá. E para você se instalar lá na região de Buenos Aires, assim, você conseguiu moradia assim fácil? Como é que foi isso? Então, a universidade ela acaba deixando isso bem livre, assim. Ela também não promove muito suporte nesse sentido, tá? Então, os alunos que vão para lá, eles acabam tendo que procurar aluguel por conta própria, assim.
Eu acabei indo um pouquinho mais cedo, assim, e fiquei no Airbnb alguns dias, e daí eu acabei alugando um quarto, assim, numa região que era relativamente próxima, e dentro de uma certa região da cidade, assim, onde me indicaram que seria ok, assim, para mim ficar. Uhum. E a questão da documentação foi bem tranquilo, assim, pelo menos para os brasileiros. Eu acabei que eu ganhei minha residência permanente, assim, na Argentina. Uhum. A universidade te recomenda ter um visto de estudante, assim, mas aí chegou na hora lá com a burocracia, o cara me deu residência permanente, assim. Uhum. Então eu poderia até, acredito que eu poderia trabalhar lá. Uhum. E sim, foi bem tranquilo. Tem uma certa burocracia, né, que você tem que fazer, entrar no Sim, site, sim. pagar taxa, conseguir uns carimbos, assim, né? Mas é nada de que, assim, é um pequeno preço a se pagar para você poder aproveitar, né, e ter uma experiência assim internacional. E conta um pouquinho a tua experiência de morar lá em Buenos Aires, porque era um país, pelo que você contou, já era um país que você tinha um interesse, tinha uma curiosidade e tal em conhecer. Você ficou lá um Uhum. semestre morando lá. Tenta dar uma ideia aqui para quem está ouvindo a gente, para quem está assistindo, de como é que é a cidade, como é que é viver lá, morar lá. Como é que foi a tua experiência? Então, Buenos Aires é uma cidade muito particular, eu acho que na América Latina inteira, assim. Ela, depois da pandemia, né, ela ficou famosa por atrair muitas pessoas que acabavam fazendo home office, né? O pessoal que trabalhava com TI, projeto, todo mundo que podia trabalhar em casa, assim, o pessoal acabou se mudando muito para lá, porque eles têm como padrão, assim, ter uma internet excelente, assim, então o pessoal acabou se mudando para lá e tem a questão do câmbio, né? Claro que isso foi antes do atual governo, que agora mudou um pouco a política econômica, assim, Uhum. mas Buenos Aires é muito visada, assim, por ser uma cidade extremamente segura, né? Ela é conhecida como a capital cultural do Hemisfério Sul, assim, e então é uma cidade muito bem urbanizada em questão de equipamento urbano, assim, tipo ciclovia por tudo, uma cidade que tem muita produção cultural, muita difusão cultural. Assim, é uma cidade onde as pessoas vão para morar porque tem um padrão de vida muito elevado, assim, Uhum. tá? É uma cidade onde e não só Buenos Aires, assim, eu acho que as maiores cidades na Argentina eles acabam dando aula para cidades brasileiras, assim, em termos de urbanidade, de arquitetura, de Uhum. cultura, assim, até de saneamento básico, assim, né? Uhum. Falando, contrapondo Florianópolis, por Sim, exemplo, sim. assim, que é uma Uhum. Uhum. calamidade. Você chegou a viajar por outras regiões da Argentina também durante o intercâmbio? Não, acabei ficando só em Buenos Só Aires, em Buenos assim. Aires mesmo. Eu já Uhum. conheci alguma coisa da Argentina, assim, eu acabei indo para Patagônia um ano antes, assim, Uhum. e daí então eu conheci alguma coisa, assim, mas Buenos Aires é disparado a melhor cidade que eu já morei, assim. Ela é Legal. sensacional, eu recomendo muito ir para Uhum. Buenos Aires, assim, porque é uma cidade que tem um custo de vida um pouquinho mais elevado agora, principalmente a questão do aluguel, tá? É Uhum. uma questão que os aluguéis, algumas coisas são dolarizadas. Então você tem Uhum. que, assim, o preço vai ser em dólar. Eles vão te dar o preço em dólar, assim. Uhum. Então é um pouquinho mais, acaba ficando um pouquinho mais caro, assim, né? Uhum. Pra gente que ganha em real e vai gastar em dólar, né? Mas do contrário, assim, é sensacional. É uma Uhum. cidade perfeita, assim. Sério, é muito seguro Legal. e todo mundo fala isso, assim, que a Uhum. questão da segurança que é muito importante, né, para os brasileiros, Uhum. assim, o pessoal tem E é uma... uma cidade grande, né? É uma É uma coisa cidade... diferente, é uma cidade muito grande e é uma cidade segura, né? Coisa que a gente não está Isso. acostumado, né? Uhum. Buenos Aires, assim, digamos, a cidade mesmo tem por volta de 2,5, 3 milhões, mas aí a Uhum. grande Buenos Aires, né, que é então essa amálgama de várias cidadezinhas, assim, ao redor, aí eu acho que bate por volta de 12, 13, teria que confirmar, Uhum. assim, mas é por volta de Uhum. 10 milhões, assim. E tem um Uhum. sistema de trem muito bom, tem metrô, tem ciclovia, tem ônibus 24 horas, assim, e eles eram subsidiados, assim, então você pagava 50 centavos para viajar uma Uhum. meia hora de ônibus, assim. Então é Uhum. uma cidade onde você não precisa ter caro para se locomover, assim, e para vivenciar a cidade.
E ao contrário de outras cidades brasileiras, assim, tipo, Uhum. Florianópolis é uma questão que você precisa ter caro se você quiser ir para a praia, por Sim. exemplo, né? Uhum. Uhum. E, Rafael, a universidade, em si, você falou um pouco lá do curso de ciência de dados, você fez e tal, mas em termos de infraestrutura, de professores e tal, o que que você achou da Universidade Nacional de San Martín? Ela é uma universidade que eu achei o campus que eu estava, assim, ele estava sendo construído, assim, então tinha uma série de prédios que a gente pode considerar que são prédios bem novos, assim. Ele é Uhum. tecnicamente é uma universidade que tem por volta aí de 25, 30 anos, mas assim, olhando a infraestrutura, você não diz que é tanto, que é tudo isso, não, assim. Eu acho que teve um certo investimento nos últimos anos, assim, então os prédios são todos novos. É uma universidade que não tem muitos cursos, assim, tem a Uhum. parte de química ambiental, assim, tem a parte de sociais aplicadas, cinema, ciências sociais, história, assim, tem a parte de TI. Então, tem uma quantidade um pouquinho menor de cursos, assim. É uma universidade que a gente pode considerar pequena, mas, assim, a infraestrutura parece ser muito boa, assim, os professores são bem bons, pelo menos a experiência que eu tive, assim. Eu acabei fazendo só duas disciplinas, né? Porque eu também fui para escrever a minha dissertação, então eu acabei escrevendo a minha dissertação lá, assim. E os professores eram excelentes, assim. E eles têm também uma pequena diferença que eles têm mais que um professor, né, na sala de aula. Aqui no Brasil é só o professor normal, né? Uhum. Então, como eles têm essa questão de o ensino ser mais universal que aqui no Brasil, né? Então as turmas inicialmente são bem maiores, então eles acabam tendo professores que tem um termo certo para isso, mas agora eu não lembro, mas normalmente são estudantes de pós-graduação, assim de mestrado, doutorado, que acabam então sendo ajudantes do professor principal assim nessa disciplina. Então cada turma a gente pode falar que tem dois, três professores assim. Uhum. Então, eu acredito que isso é bem interessante, assim, você acaba tendo mais facilidade, assim, para trocar experiências com os professores, para tirar dúvidas, coisas que aqui no Brasil não é assim que Uhum. funciona, né? Você tem o professor da O aula, da sistema atividade, deles é diferente, né? Ele deve ser um sistema como os Estados Unidos tem isso também, tem a figura do teacher assistant, né? Que é o assistente de professor, isso, que normalmente é um estudante de pós-graduação que é isso mesmo. contratado, né? Tem um contrato de trabalho para trabalhar como, enquanto faz a pós-graduação, trabalha também na universidade como assistente de professor, né? Seria Aham, uma coisa parecida com estágio docência que a gente tem aqui nos isso. mestrados, né? Uma coisa assim, só Uhum, que normalmente é remunerado, né? aham, E o sistema deles também, a universidade, tem essa peculiaridade. A gente estava conversando aqui antes da gravação, né? Que é um esquema diferente do Brasil, que você entra por vestibular, né? Lá é um sistema mais parecido com o europeu, que você tem essas turmas grandes, né? No mestrado que tem, você tendo lá a formação do ensino médio, você entra e depois do primeiro ano ali é que tem um funil, né? Então tem essa universalidade maior ali no. É uma aham. experiência interessante também conhecer esses sistemas de ensino distintos, né? Sim, e acaba sobrecarregando menos o professor, eu acho. Que a aula Uhum, fica um pouco mais dinâmica, né? Não sei se isso é uma particularidade dos cursos que eu acabei fazendo, assim, que são uhum, cursos bem aplicáveis. A gente tinha teoria e prática, assim, logo de cara, o que não é comum em engenharia, pelo menos não em engenharia de alimentos ou química ou materiais, que é o que eu uhum. gravito ao redor, assim. Então, os professores assistentes, assim, eles acabam dando um suporte muito maior, assim, é muito mais interessante. É bem Legal. legal e acaba não sobrecarregando o professor principal, digamos assim, né? Uhum. E a aula fica com uma Eu estou qualidade entendendo melhor. então, Rafael, eu estou entendendo então que você recomenda bastante então Buenos Aires. Acho que ficou claro que você recomenda muito aqui morar em Buenos Aires, quem tiver oportunidade, e Apaixonado recomenda por Buenos Aires. a universidade também. Então, pelo que eu estou entendendo aqui, você avaliou muito bem assim essa tua experiência universitária lá, né? Uhum. Eu recomendo. Rafael, desculpa, você ia falar alguma coisa agora? Eu ia falar que eu ia reconfirmar isso, que, tipo, Buenos Aires é sensacional, assim, acho que todo mundo que almeja fazer intercâmbio e que almeja, por exemplo, gostaria muito de ir para a Europa ou alguma coisa assim para ter uma vivência internacional
primeiro escalão, assim. Buenos Aires é aqui do lado, é muito mais barato, o idioma é muito mais acessível e, assim, tem muito menos burocracia para você entrar, se instalar, ficar, assim. Eu recomendo muito, Buenos Aires é sensacional, assim, se as cidades brasileiras fossem 50% do que são as maiores cidades da Argentina, assim, a gente ia ter outra vida, assim. Uhum. E a universidade, assim, a universidade é muito boa, o corpo técnico me pareceu muito bem capacitado, assim, tem uma estrutura muito boa até onde eu fui, assim, as universidades argentinas são famosas por desenvolver pesquisas de ponta, assim, a gente acha que não, mas são, né, pelo menos a parte de engenharia mais hardcore, assim, tipo, energia nuclear, questão de satélite, parte de medicina também parece ser muito forte, assim, não é muito com o que eu tenho conexão, assim, né, mas eu recomendo porque é muito bom mesmo, assim. Fiquei impressionado, assim. Então é um combo muito bom de cidade e instituição de ensino, assim. É uma experiência que valeu muito assim em termos de culturais, pessoais e tal, e acadêmicos também. Essa é a tua avaliação, então. Isso, assim. E até nem falei da parte cultural, assim, mas tem uma certa cultura bem interessante, assim. Quem é aqui do Sul vai se familiarizar bastante com o assado, assim, o churrasco deles, questão do vinho, bebida, a culinária é muito boa, assim, para quem é de descendência italiana, assim, né? Quem tem sobrenome italiano aí Tipo vai comer escatolina, bastante. assim, Tipo escatolim. Cara, as Vai massas e gostar tal. bastante, Não, os assim. assados são. Não, realmente se come bem lá. Se come e se bebe bem, né? Isso, se Lá, então. come e bebe muito bem por um preço que era muito bom. Agora não Agora tá não. tão Mas eu legal. acho que ainda continua valendo a pena, né? Não tá tão barato quanto antes, mas ainda dá para aproveitar. Legal, Rafael. Você tem alguma dica em especial que você queira acrescentar com base na tua experiência, assim, para quem está pensando ainda está em dúvida entre fazer intercâmbio na Argentina ou não, será que é legal mesmo, tal? Não sei, você tem alguma dica para quem pensa em estudar na Argentina? Assim, a dica é façam, não só para a Argentina, mas qualquer intercâmbio que vocês vão fazer, assim, qualquer universidade da América Latina, acho que é muito enriquecedor, tá? A gente vive de costas para a América Latina, assim, total. A gente não sabe nem o próprio idioma que se fala no continente, assim. Tem toda a questão cultural muito importante, assim. A gente vê que a gente tem uma história que é muito diferente da história da América Latina, de como se constituiu os países, assim. A gente acaba sendo um pouco ignorante, assim, nisso. Então, recomendo muito, pode ser qualquer universidade, assim. Recomendo Buenos Aires porque eu conheço, sei que é uma cidade maravilhosa, mas acho que qualquer intercâmbio vai ser bom, né? Qualquer intercâmbio na América Latina vai ser excelente, assim. Recomendo muito Buenos Aires. E se você está com dúvidas ainda se vale ou não a pena, vale a pena, a gente faça intercâmbio, tá? Não espere alguém te pegar na mãozinha, assim, para fazer toda a burocracia, tá? Manda um e-mail lá para o pessoal do intercâmbio da UDESC. Sim, se você quer fazer intercâmbio, vai ter que enfrentar uma certa burocracia, tá? Mas vale a pena, gente. Vai que é show de bola, vai ser muito enriquecedor, assim. Vai ser enriquecedor culturalmente, questão histórico-social muito boa também, questão técnica, né? Se você vai fazer muita amizade e faça um intercâmbio. Legal. Rafael, se alguém que está nos ouvindo quiser saber mais aí sobre a tua experiência, sobre estudar na Argentina, a gente pode deixar o teu contato aqui, o pessoal te mandar um direct aí, te mandar uma mensagem pelo Instagram, perguntando alguma dúvida e tal. Pode ser Pode, pode, então? Então, a pode. gente vai deixar então o contato aqui do Rafael, então na descrição do episódio, quem quiser saber mais, manda um alô para ele aí que ele vai ficar feliz ali em tirar alguma dúvida e compartilhar mais um pouco da experiência dele. A gente conversou então com o Rafael Scatolin, que acabou de concluir o mestrado agora em Ciência e Tecnologia de Alimentos na Universidade do Estado de Santa Catarina, lá no campus de Pinhalzinho, na UDESC Oeste. E ele conversou com a gente aqui sobre o intercâmbio que ele fez durante o mestrado
em Buenos Aires, nos arredores de Buenos Aires, né, na Universidade Nacional de San Martín, que acabou sendo um intercâmbio de graduação, né, porque ele fez basicamente disciplinas de graduação, então uma experiência para quem está na graduação e querendo fazer intercâmbio é uma experiência provavelmente semelhante à que ele teve. Rafael, quero mais uma vez então te agradecer muito por ter participado aqui do podcast e compartilhado a tua experiência com a gente. Valeu, agradeço aí o pessoal do podcast, assim, primeira vez que estou participando do podcast, né? Geralmente fico ouvindo, assim, mas é muito maneiro. E qualquer coisa, pessoal, qualquer dúvida, quiser trocar uma ideia, pode entrar em contato aí que estamos aí. É isso aí.